Bom, o nosso evangelho da noite de hoje é o capítulo 18, itens 3 a 5. O capítulo 18 diz: muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item 3 a 5 fala especificamente da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e o quão poucos são os que acertam com ela. E então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Só nesse pequeno trecho que foi lido, nos convida a uma reflexão bem profunda. O que seria a porta estreita e o que seria a porta larga? E qual o convite do Pai para que nós ficássemos atentos a esse chamado? Então, só voltando um pouquinho, quando nós, a cada reencarnação que nós viemos aqui para a Terra, ou para alguma outra morada da casa do Pai, nós viemos com o objetivo de sermos melhores, de resgatarmos, alguns enganos que nós fizemos em outras vidas. E é por isso que o planeta Terra é onde nós passamos pelas nossas provas e expiações. Então, o que seria a porta larga? A porta larga é justamente a porta que nós, ainda espíritos imperfeitos, passamos, porque trazemos aí dentro de nós, por todo o histórico de vida, alguns pontos a serem melhorados. E quais seriam esses pontos a serem melhorados? O nosso orgulho, o nosso ciúme, todos aqueles sentimentos que não elevam a nossa alma. Mas por que ela teria que ser larga? Para que nós pudéssemos passar de volta ao plano material como somos, levando ainda todas as nossas imperfeições. E como seria a porta estreita, Exatamente o contrário. Quando nós já deixarmos de ser espíritos imperfeitos e dentro desse nosso processo de conquista espiritual, elevarmos ao mais próximo da perfeição. Quando nós já nos tornarmos espíritos bons, nós já deixaremos de lado muitos desses desafios que hoje ainda nos colocam nessa situação de provas e expiações. Então, qual é o nosso maior objetivo? Escolher, Escolher pelo menos um daqueles pontos que nós sabemos que precisamos melhorar. Porque ninguém consegue uma evolução de uma encarnação para outra. Seria muito exigir isso de cada um de nós, porque nós ainda temos as nossas dificuldades. Muitas vezes nós estamos ali nos ocupando, dessa melhora, tentando buscar a energia, a força, renovando a nossa fé, renovando a nossa perseverança para combatermos essas inclinações. Mas nem sempre nós conseguimos. Porque nós estamos ainda num mundo onde traz muitos encantos, dos quais muitas vezes a nossa ilusão nos tira do caminho reto. E tudo isso é ruim. Devemos nos sentir mal, devemos ficar assim preocupados? Não. Faz parte do nosso processo de evolução passarmos por desafios. Faz parte do nosso processo de evolução reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente se torne um bom espírito. Para a gente, muito que, gradativamente se tornar um espírito perfeito. Porque nós somos filhos do Pai maior. Nós já nascemos todos do mesmo princípio, com a semente do amor, com a semente da perfeição. Se no nosso processo de evolução fizemos algumas escolhas não propriamente ditas como boas para a nossa evolução, nós temos a cada milésimo de segundo a oportunidade do recomeço. Qual seria o pai que pegaria o filho recém-nascido e já colocaria ele para os desafios da faculdade? Não dá, gente? E é por isso que a gente vem nesse processo gradativo e pequeno de crescimento, passo a passo, renovando a cada dia,
renovando a cada vez que conseguimos superar as nossas próprias inclinações. Inclinações que já vêm enraizadas em outras oportunidades de reencarnações. Mas o que é mais importante nós sabermos? Que se, de fato, é esse processo gradativo, eu não preciso, nenhum de nós precisa se sentir menos filho do Pai maior. Não precisa achar que a sua prova é maior do que a sua capacidade de superar. O mais importante é saber que a cada vez que nós voltarmos à nossa pátria espiritual, a nossa porta vai ser um pouquinho mais estreita. Porque a gente já vai ter deixado, né, algumas superações aqui na Terra. A nossa bagagem já vai ser maior do aprendizado. E um dia, lá na frente, após reencarnações a reencarnações, nós vamos entrar na porta estreita e ela será larga para nós. Porque a gente já não vai estar mais carregando todo o peso que nós, né, trazemos aqui no nosso ombro, na nossa consciência. E como a vida é linda, né, se nós avaliarmos dessa forma. O quanto nós somos privilegiados de poder recomeçar a cada milésimo de segundo. O quanto nós somos privilegiados de poder ser constante nas nossas posições, voltarmos atrás nas nossas posições, porque o aprendizado é isso, é nos mostrar que sempre podemos fazer diferente, que está dentro de nós essa capacidade de mudança, está dentro de nós a capacidade de perdoar, está dentro de nós a semente do amor. E quando nós vemos no nosso evangelho, em algum momento alguém pegou alguma situação entre sente e espere? Aguarde que você conquista? Não, né, gente? É sempre o contrário, é sempre uma ação. Bater na porta e ela vai abrir. Buscar e encontrareis. Amar o próximo como a si mesmo. O que isso quer dizer para nós? Se a gente não nos reconhecer como filhos de Deus e saber a nos amar, nos perdoar e compreender os nossos enganos, como que nós vamos poder amar o outro? Se a gente não tomar a frente da nossa vida, assumir as nossas responsabilidades e lutar a cada dia para sermos um pouquinho melhor do que fomos, como nós vamos percorrer esse caminho do aprendizado? Muitas vezes, né, nós abrimos a nossa janela e olhamos ali para o quintal alheio. E a gente vê, né, como é lindo aquele jardim, como a grama é verde. E aí, o que acontece? Será que a gente está cuidando do nosso jardim também? Será que a gente está regando? Será que a gente está, né, devolvendo o amor que a natureza nos passa? Ou a gente está se preocupando com o alheio e deixando de se ocupar com aquilo que é bom para nós? Porque todos os desafios são bons para nós. As pessoas com quem vivemos são as pessoas certas para nós. Porque elas exigem da gente um exercício diário de amor, de respeito. E se a gente não aprender a lidar com tudo isso, como que vai ser o tamanho da nossa porta? Vai ter que ser tão larga para poder passar todos os nossos enganos? Nós não estamos mais nesse processo. Nós já temos a consciência, né? Nós já percorremos um caminho. Quando nós olhamos para trás na nossa vida, a gente se depara com quantas foram as nossas conquistas pessoais. Quantas vezes nós deixamos de reconhecer que somos vitoriosos em muitas coisas. É preciso olhar com bondade para nós mesmos. É preciso ver que muitas vezes nós nos preocupamos, sofremos antecipadamente, e quando passamos por aquela situação, ela nem foi tão, né, tão crítica quanto nós pensávamos.
Às vezes, aquilo que nos fez sofrer por antecedência, nem de fato aconteceu. Então, o chamamento para cada um de nós é colocar a nossa mente, o nosso coração, a nossa energia no presente. É aqui, é nesse momento que a gente vai conseguir mudar o rumo da nossa vida. É no presente que nós vamos poder nos fortalecer para os grandes desafios da evolução. Se prender no passado, não vai mudar o que já aconteceu. Olhar para o futuro, a gente não sabe até quando ele vai ser, né? Vai ser possível a nossa passagem. É no presente que nós estamos, que nós temos a oportunidade do recomeço. É no presente que nós estamos, que nós temos a oportunidade de amar, de respeitar, de ter caridade. A gente ouve tanto essa palavra, né? Caridade, amor. Mas como bate esse sentimento dentro de nós? Amar aqueles que nos convêm é o verdadeiro amor que nosso mestre deixou para nós? Não. Suportar o outro é o caminho do perdão? Também não. E aí sempre vem alguns questionamentos, né? Ah, mas não é fácil. Mas nunca foi passado para nós que o processo de evolução seria fácil. Mas sempre foi nos passado que existe uma multidão de espíritos amigos mais elevados que estão ali nos dando suporte, para que nós possamos passar com bastante força, com bastante fé, por todos esses desafios que a vida nos coloca. E por que não vamos aproveitar tudo que a vida nos oferece? Por que não vamos abraçar, né, todas as oportunidades que temos? Vamos diminuir o tamanho da nossa porta a cada encarnação. Vamos tirar dos nossos ombros aquilo que não é necessário nós carregarmos. Vamos nos, né, predispor a irmos cada vez mais limpos no sentido da nossa memória, da nossa fé, do nosso coração, do nosso amor. Essa limpeza, né, individual e íntima faz com que a gente vá tirando ali sentimentos que não agregam mais valor para nós. Sentimentos que nos fazem sofrer, mas sentimentos que não nos pertencem mais. O respeito a cada um. Nós não podemos julgar o outro. Nós já passamos por fases, talvez menos esclarecidas do que essa. E nós queríamos sermos julgados? Não. Nós queríamos ser entendidos. Nós queríamos, no mínimo, sermos amparados. E essa porta estreita, ela é a porta do amor. É a porta do verdadeiro sentimento que envolve todos os seres filhos de Deus. O amor incondicional, a caridade, o desprendimento daquelas coisas que nos atraem só pela ilusão. E isso não quer dizer que nós tenhamos que deixar tudo que é material de lado. Não. Nós temos que viver aqui com as necessidades e com as demandas que essa vida nos dá, pelas exigências que o nosso corpo físico tem da matéria, mas com equilíbrio, com respeito. Tudo é bom, desde que haja o equilíbrio. Tudo nos faz bem, desde que a gente respeite e saiba utilizar. Então, vamos alimentar o nosso corpo? Vamos. Vamos respeitar essa vestimenta que o Pai nos deu, para que nós pudéssemos passar por esses processos de aprendizado e evolução. Mas vamos alimentar também a nossa alma da mesma forma, para que as duas asas, né, da evolução batam com harmonia e a gente possa cada vez mais olhar para trás e agradecer a Deus pelos grandes desafios que fizeram de nós os atuais filhos do amor, da caridade. Vamos demonstrar no nosso dia a dia o quanto
né? Esses momentos de reunião, onde nós trocamos as nossas energias, onde nós refletimos sobre o Evangelho de Jesus, não está sendo em vão. Vamos mostrar para aqueles que, né, se desesperam que há fé. Vamos mostrar para aqueles que estão com dor, né, que a saúde existe, que a nossa mente é o veículo que vai nos trazer o alívio das nossas dores. Vamos sermos cada dia melhores, mas vamos saber respeitarmos os nossos limites. Porque é só através do respeito, do amor e da caridade que nós conseguimos evoluir. E quando nós evoluímos, nós damos um passo que não volta. Que o nosso passo seja cada vez mais certo, cada vez mais seguro. E que quando nós formos chamados, nós estejamos prontos para sermos os escolhidos. Porque essa é a nossa missão na Terra. Aprender, evoluir, amar, respeitar e ser um exemplo para aqueles que ainda estão no momento mais difícil do que o nosso, de compreensão e de amor. E é assim que eu encerro esse momento de reflexão pedindo a cada um de vocês, vamos nos unir sim, nos unir com fé, nos unir com o mesmo objetivo, que é de estendermos a mão uns aos outros, porque assim o nosso caminho fica mais fácil. E quando um tiver lá um pouquinho triste e caindo, o outro levanta. E assim nós vamos fazendo uma corrente, uma energia que vai fazendo com que cada um de nós continue sempre firme e forte com o nosso objetivo de evolução.